Boa noite. Vamos começar a nossa live em poucos minutos. Esperando aqui, aguardando mais gente entrar. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos já começar a nossa live. Vamos aguardar nossos amigos virem chegando aqui com a gente. Vou esperar mais um pouquinho pra gente começar a live. Boa noite, vamos só aguardar um pouquinho mais, o pessoal chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre a rotina familiar no pós-parto. Um tema muito importante para todo mundo que tá esperando o bebezinho, que tá chegando o bebezinho ou que já está no pós-parto. Se você conhecer alguém que esteja nessa fase, por favor, manda essa live. Vai ser muito bom mesmo. Tem várias coisas pra gente conversar hoje aqui sobre esse tema. Vamos aguardar só mais um pouquinho e a gente vai começar, tá bom? Boa noite, vamos começar a nossa live então, pessoal. Vamos começar agora a nossa live. Sejam todos bem-vindos aos meus minutos com você. Toda quarta-feira à noite, às 9 da noite, horário de Brasília. Como eu já vinha falando anteriormente, alguns dias atrás, a gente vai mudar esse horário. Eu vou falando mais pra frente, mas tudo indica que vai ser às terças-feiras, às 9h30 da noite, horário de Brasília, certo? Mas a gente vai conversando e eu vou falando com vocês. Se vai ser realmente nesse dia, se a gente vai mudar. Mas a gente vai conversando. E hoje, eu quero te dar boas-vindas e dizer que a gente vai falar sobre a rotina familiar no pós-parto, como eu já vim anunciando, né? A gente vai falar sobre esse tempo novo, né, que a família passa nesse pós-parto, né? Como é que fica a rotina da família? Será que dá para ter alguma rotina nesse período do pós-parto? Será que não dá? Né? Será que a gente consegue viver do jeito que era antes? Será que não consegue? A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Eu quis trazer esse tema justamente porque muita gente fala comigo, me pergunta como é que é o pós-parto, me pergunta, né, como é que a gente consegue seguir uma rotina familiar no pós-parto, o que é que eu faço para seguir uma rotina. Já outras pessoas também acham que dá para ter as mesmas atividades no pós-parto, que dá pra gente seguir a mesma rotina. E vocês acham que dá pra continuar a mesma coisa? Nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Às vezes a gente pensa assim, quando a gente tá no pós-parto, a gente acha que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Às vezes é essa impressão que dá, né? Que a gente não vai mais voltar a ser como era antes. Mas eu quero dizer que é um tempo. É um tempo muito louco, mas que ele vai passar, né? É importante a gente pensar, isso inclusive foi uma pergunta que me fizeram, né? Nessa época eu já vou responder, dizendo, né? É impossível manter a rotina de antes, né? A rotina de antes realmente não dá pra ficar, porque o bebê é muito pequeno e é um bebê novo que vai aparecer na vida de vocês, né? Então, se antes era o casal sozinho, a rotina vai mudar completamente, né? Vocês vai ter uma vida completamente diferente a partir de agora. E se já tem outros filhos, também vai ser diferente, não vai ser mais a mesma coisa, porque você adicionou um novo membro na sua família, né? Mas pode ter certeza que tudo vai mudando para melhor, só que é preciso uma adaptação, né? E no pós-parto, né, logo após o parto, realmente não tem como ter uma rotina como era antes, né? Porque é um tempo novo, é um tempo que você precisa esperar, é um tempo que você precisa se adaptar a esse novo, né? Todas as mudanças que o seu corpo passou, você passou 9 meses para modificar o seu corpo, né? Para o teu corpo melhorar, para o teu corpo produzir vida, né? Produzir esse bebê dentro de você. Foram hormônios, foram muitas mudanças, né? E não é possível que, de repente, assim que o bebê nasce, tudo volte como era antes. Ou não é possível que o bebezinho, que
que de repente, né, no primeiro mês, tudo volte a ser como era antes, né? Tem muita gente que corre, quer realmente ter uma vida ativa novamente, né? Não se permite viver esse tempo, né? Como eu falei outras vezes já, a gente precisa se permitir viver esse tempo do pós-parto. É preciso haver a gente precisa ter essa tranquilidade, realmente, de viver o pós-parto. Muitas vezes a gente fica meio doido, assim, né? Dá vontade de surtar, às vezes. E quando o surto vier, o que você vai fazer? Conversa com o teu marido, conversa com as pessoas que estiverem perto de você, né? E pede ajuda, né? Não deixe de pedir ajuda. Mas a gente vai falando mais sobre isso, né? Eu preciso dizer também que, sim, a partir do primeiro mês, do segundo mês, já é possível ter uma rotina melhor, mais estruturada. E só que assim, se você tem baby blues, se você tá com depressão pós-parto, algo do tipo, eu te recomendo a não focar tanto na rotina em si. O recomendado realmente é procurar uma ajuda médica, procurar alguém que te ajude, que te atenda, um médico, né? E contar com o apoio da família, do teu esposo, dos teus amigos, certo? Não foca tanto na rotina em si, né? Foca em se recuperar, em ficar bem, em aproveitar o bebezinho ao máximo possível. Foca na amamentação que ajuda bastante nos hormônios, né? Que a gente foi perdendo, foi ganhando, foi perdendo. Em todo esse balance hormonal que a gente precisa ter. Foca na amamentação também para voltar o corpo a ser como era antes. Foca na amamentação para ter essa cumplicidade com o bebê. Mas não deixa, né? Não deixa de viver esse momento. Mesmo que a rotina esteja pesada e que você queira fazer uma rotina. Se você tiver com esse problema, né? Eu recomendo fortemente isso, de não focar muito na rotina e na organização em si. Porque pode ser mais uma sobrecarga do que uma ajuda, né, naquilo que você precisa viver nesse tempo, certo? E como eu dizia, né, é um tempo, esse tempo é uma oportunidade que a vida te deu para parar, para se relacionar com o bebezinho. A mulher precisa desse tempo, precisa dessa pausa das situações exteriores, né, dessa pausa com o mundo externo, precisa dessa pausa de trabalho, precisa dessa pausa, dessa correria que a gente foi colocada na sociedade, porque realmente a gente foi jogado literalmente nessa correria, né? A mulher que antes ficava em casa, cuidava da família, cuidava dos filhos, né? De repente foi jogado para isso, mas que a gente precisa pausar durante esse tempo em que o bebezinho chega, e é um tempo próprio, é um tempo que realmente Deus foi que enviou esse tempo pra gente, para que a gente pudesse se focar mais na nossa família, no nosso filho, e possa ter essa conexão com ele, né? Muitas vezes a gente fica muito vidrado pensando em sair, né? Em voltar a ser o que era antes, voltar ao corpo como era antes, voltar à rotina de trabalho como era antes. Simplesmente quer apertar o botão 2 vezes para poder correr nesse tempo agora, né? Tipo aquele filme do Clique. É interessante essa analogia com aquele filme. Mas é preciso entender que você precisa viver bem esse tempo. Você precisa viver bem o pós-parto para não queimar etapas, né? O seu filho é tão pequeno ainda, ele precisa tanto de você. Então não fica achando que a rotina precisa ser completamente organizada, completamente estruturada. Não. Vive o tempo que você tem que viver com ele, certo? E falando na forma prática sobre rotina, certo? Aqui em casa, por exemplo, eu tô no meu terceiro filho, né? Então, pra rotina de quando eu tive a Mariana, foi completamente diferente de quando eu tive agora o Gabriel e depois a Esther. Por quê? Porque na época que eu tive a primeira filha, a Mariana, eu não tinha outros filhos, né? O que eu tinha na minha vida era o meu esposo, os afazeres da comunidade, o meu trabalho, e eu tava estudando, tava fazendo uma pós-graduação, certo? Então, trabalho, eu passei um tempo sem ir pro escritório presencialmente, mas eu continuei fazendo, né, as minhas petições e tudo. E a minha organização do tempo era o quê? À noite, quando o meu esposo já estava no trabalho, porque ele dava aula à noite,
E a minha filha dormia, eu ia trabalhar, né? Eu trabalhava e estudava. Era essa a minha organização, certo? Então, assim, era bem mais flexível, era mais maleável, porque eu não tinha outras crianças, né? Com certeza, eu recomendo fortemente, né? Durma quando puder, se você tiver um bebezinho pequeno, durma quando ele estiver dormindo. A casa, deixa pra depois, de fato, né? E foca no que tiver que fazer, né? Que é pessoas acima de tudo. Em primeiro lugar, pessoas acima de coisas, né? Então, foca em pessoas. No caso, na época, era meu esposo, meu bebê. E coisas vêm depois, certo? E aí, só que depois, na segunda filha, eu já tinha uma outra filha. Então, já foi mais difícil a rotina, porque já tinha uma outra criança que dependia de mim. Porém, já não foi tão difícil quanto agora, porque a minha filha já estudava, então ela passava muito tempo na escola, certo? Durante o dia. E depois é que quando ela chegava em casa, aí eu ficava um pouco mais puxado, né? Mas ainda assim, ainda era um pouco mais flexível. Já agora, com o Gabriel, já foi muito mais difícil. Eu realmente precisei criar uma rotina mesmo, porque eu tinha um bebê pequeno, mas eu já tinha 2 outras crianças, né? E existia a Marina na escola, a Esté ainda não estuda, né? Então, passa o dia comigo também, junto com ele. Então, o pós-parto em si já foi mais difícil do que na época da Mariana e na época da Esté, né? Agora nessa gravidez do Gabriel. E aí eu precisei realmente pensar numa organização de rotina. O primeiro mês não tem como, né? 15 primeiros dias é resguardo de repouso mesmo. Eu fiquei num repouso que não carregava muito peso, né? Na verdade, os 30 primeiros dias sem carregar peso, né? Tipo a Esté. Mas assim, sem fazer muito esforço. Só que aqui em casa, né? Como vocês sabem, eu não tenho empregado. Então, assim, é a gente, né? Eu tive a graça de ter a minha irmã aqui nesse período com o esposo dela. Foi muito bom. Ela passava o dia estudando, né? Então, mas quando eles chegavam à noite, eles também davam uma ajuda bastante pra gente, né? Mas durante o dia era eu, o Gabriel e a Esté, né? E realmente, assim, não é fácil, né? Por não ter isso, né? Essa ajuda doméstica. Mas eu precisei conversar também com meu esposo pra gente ir adaptando a nossa rotina. Por exemplo, de manhã, no primeiro mês, porque todos os dias a gente vai na missa, mas no primeiro mês a gente já não ia pra missa, eu não ia pra missa com eles. Então ele ia, pegava as meninas, a Esté e a Mariana, e levava, né? E eu ficava com o Gabriel em casa pra poder descansar mais, né? Um pouco até ele chegar e ele trabalhar, e aí eu ficaria com a Esté e com o Gabriel, né? Então, assim, precisou ter toda uma reorganização do nosso tempo, dos nossos horários. E se não existisse isso, se não existisse essa organização da rotina, né, seria muito difícil conseguir conciliar. Por quê? Porque não dependia só de mim, né? Com 3 filhos, não dava para simplesmente fazer o que se recomenda, de dizer, descansa quando o bebê estiver dormindo. Era impossível, porque eu tinha 2 outras crianças que dependiam de mim, além do Gabriel, né? Eu não podia simplesmente deixar a Esté de qualquer jeito e dormir quando o Gabriel estivesse dormindo, né? Mas, o que eu fazia? Quando o Gabriel dormia e a Esté tinha o sono da tarde, aí eu descansava. Isso foi do meu primeiro mês, falando do meu primeiro mês, né? E aí, em relação a... Quando chegou o segundo mês, quando passou pro segundo mês... E no segundo mês, o bebê ele já consegue sim seguir o ritmo da família, ele já consegue. E até é bom que você tenha rotina, certo? Porque às vezes, o que acontece? A mãe e o pai acham que, porque o bebê ficou acordando de madrugada, você simplesmente tem que dormir durante o dia junto com ele. E se você fizer isso, o bebê vai parar de ter rotina. Ele não vai nem aprender a ter rotina, na verdade, né? Então, quando você tem uma rotina dentro da família, ele vai aprender que tem um horário do sono da noite, ele vai aprender que tem um horário que a casa tá mais quieta, ele vai aprender que vai ter uma hora que o sol vai aparecer e todo mundo vai acordar e vai ter aquela algazarra dentro de casa, entendeu? Então, assim, a partir do segundo mês, né, que eu já voltei, na verdade, depois do primeiro mês, entrando no segundo mês, eu voltei a ir pra missa de manhã com a minha família, por exemplo. E aí, o Gabriel já ia com a gente, então ele já sabia que aquele horário já tinha uma movimentação maior dentro de casa, entendeu? E aí,
ele já sabia que ele acordava naquele horário, ele acordava não, aí hoje em dia já é assim, né? Ele acorda nesse horáriozinho com a gente, né? Toma o leitinho dele, ele já vê a movimentação dentro de casa, e aí já foi sendo criada uma rotina pra ele, né? Hoje ele vai fazer 4 meses, né? Até outra pergunta que me mandaram, né? Se ele já dorme a noite toda. Ele ainda não dorme a noite toda, por quê? Né? O que acontece? Ele toma um leite, o último leite dele da noite, em torno de 11h30, meia-noite, e aí acorda por volta de 5 horas da manhã. Relativamente a noite toda, né? Às vezes, no meio da madrugada, dependendo se ele não tiver comido bem, à noite ele acorda, tipo, umas 3 horas, mas isso não é o que é o normal. Geralmente ele tem feito isso, de 11h30, meia-noite, até às 5 da manhã, certo? A menos que tenha alguma doença, alguma coisa do tipo. Então, assim, por quê? Porque a criança vai aprendendo essa rotina, né? Ela vai vendo como é que tá a movimentação na casa. Então, não é legal que você simplesmente, porque o bebê é pequeno, pense assim, ele acordou várias vezes de madrugada, então de manhã eu vou deixar ele dormir até não sei que horas. E eu vou dormir até não sei que horas junto com ele. No primeiro mês, it's ok. Mas depois que passa o primeiro mês, você realmente precisa começar a ordenar essa rotina da criança. Não dá pra simplesmente deixando se levar, né, de qualquer jeito. Um outro ponto muito importante que eu queria dizer é que a gente precisa também ter muita conexão e cumplicidade com o nosso cônjuge nesse período, né? Porque muitas vezes vai ser só vocês. Às vezes vai ter a mulher vai ter uma pessoa que ajuda em casa, uma babá, uma empregada, a mãe, a irmã, a avó, um amigo, vai ter. Mas a pessoa, muitas vezes, ela quer mesmo a ajuda do esposo, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, é uma mistura, né? De sentir falta, de querer que esteja junto, né? E é preciso ter essa cumplicidade, né? Para que vocês percebam o tempo um do outro. Às vezes, você fica pensando assim, o meu esposo não tá me ajudando. Mas, na verdade, você não tá nem pedindo ajuda. Às vezes a gente tem a tendência de achar que a pessoa precisa adivinhar que a gente está precisando da ajuda, do contato, de estar próximo. E, na verdade, a pessoa não tem a obrigação de adivinhar o que a gente está querendo, certo? Então, peça ajuda. Peça ajuda quando você precisar. Peça ajuda. Eu sei porque eu também já fui assim, certo? Eu já fui muito de não pedir ajuda. Simplesmente achar que as pessoas precisam adivinhar o que eu tô sentindo. E, na verdade, não é pra ser assim. As pessoas não têm a obrigação de adivinhar o que a gente precisa, certo? Então, não deixe de pedir ajuda se for necessário, né? Não deixe de contar com a ajuda de alguém. Muitas vezes a gente é tão ativo, que também é o meu caso, então por isso que eu tô passando isso aqui, né? Às vezes a gente é tão ativo que a gente acaba passando por cima das coisas, né? Por cima de tudo, e quer fazer também tudo sozinho. E também não é bom pra sua cabeça, não é bom pro seu tempo que você tá vivendo. Você precisa de descanso. Bruna, mas tem horas que no pós-parto eu quero surtar. Faz parte. Às vezes a gente se sente muito sobrecarregado com toda a situação que a gente tá vivendo. E ainda tem a questão dos hormônios, né? Você tá com uma bomba hormonal dentro de você. Né? Então, nessas horas que você quiser surtar, o que você vai fazer? Você vai pedir, fala com alguém que estiver com você, né? Seu esposo. Vai ter uma hora que você não vai ter ninguém, provavelmente. Né? Então, dá uma saída do momento quando você tá ali, respira, depois volta. Né? Se você tiver com seu esposo em casa ou com alguém para te ajudar, fala com a pessoa para te ajudar, fica com as crianças naquele momento, toma um banho, né? Relaxa, né? Tenta sair de cena. Nas horas que a gente tá quase pensando em surtar do pós-parto, tem que pausar, entendeu? Tem que pausar. Não adianta achar que aquilo ali vai ser o surto da hora, não. Porque vai passar. É uma coisa que depois de todas as... Eu posso garantir, né? Já tô no 3º filho, né? No 4º, né? Porque eu perdi um. Mas vai passar. Esse é um tempo que passa. Tudo passa. Então, tipo, mesmo que você ache que não vai passar, vai. Calma que vai passar. Né? É o que eu posso te dizer. E nessas horas que você acha que o surto bate na sua porta, tenta dar uma saída de cena, tenta silenciar, né? Pede ajuda pro teu esposo, né? Não deixa de
ter esse consolo, esse cuidado, né? De pedir que o esposo te ajude quando for necessário. É preciso ter essa amizade entre vocês. Muitas vezes, o que eu percebo também é que alguns maridos não percebem que a mulher tá querendo realmente que ele esteja do lado dele, né? Então, se o seu marido não perceber isso, converse com ele. Não deixe de falar o que você tá sentindo. É importante ter esse diálogo aberto, de falar como você tá se sentindo, né? Que a rotina de vocês está desorganizada e tudo, isso é normal. E principalmente, né, não deixe de ter um tempo para vocês. É uma coisa assim muito interessante, né? Não deixe de ter um tempo para vocês. Eu sei que muitas vezes é bem difícil. Por exemplo, às vezes, né, a gente tinha muito isso aqui em casa, né? Naquela loucura da rotina de não conseguir se organizar bem, né, no pós-parto, né, doido pra fazer alguma coisa junto e não dava, porque era uma criança que solicitava, era o bebê que solicitava, e aí assistir um filme, até pra assistir um filme era difícil, e aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a assistir o filme num dia, se não desse pra terminar, a gente terminava o filme no outro dia, né, mas a gente não deixava de fazer algo juntos, de ter um momento nosso, né, é importante ter esse momento, que você possa ter esse momento também com seu esposo, porque já é o extremo oposto. Tem muitas mulheres que acham que pode simplesmente, querem simplesmente ocupar o marido de todo dia de noite, né? Uma coisa que eu já percebi, né? Que eu já acompanhei. Mulheres que o marido passa o dia todo trabalhando e aí querem que de madrugada o homem passe a noite com a criança. Só que no outro dia, o coitado do marido vai passar o dia trabalhando e ele não vai ter nem cabeça para trabalhar direito, né? Existe essa situação e já existem mulheres que é o extremo oposto. Já tem o extremo oposto de que a mulher acha que pode fazer tudo, né? E não deixa a pessoa fazer nada e simplesmente acha que só depende dela, o bebê só depende dela, aquela vida só depende dela, e o marido não consegue nem entrar na situação, né? Então, os dois casos, eu posso te dizer o quê? Volta, né? Não esquece que vocês dois estão juntos, né? É como tem uma música que eu adoro que diz assim, que no fim será só eu, você e Deus, né? Só vai ser vocês três. Você, seu marido e Deus no final. Então não adianta você querer viver um tempo tão doido assim que o seu esposo não vai estar inserido dentro desse tempo do pós-parto. E também não adianta ter uma vida que você acha que você pode sobrecarregar ele demais e o homem também vai ficar doido, né? Porque não vai conseguir nem trabalhar direito no outro dia. Mas o mais importante é saber que vocês têm que ter um tempo junto, né? Organiza de alguma forma a rotina de vocês para que vocês possam ter um momento de qualidade juntos, né? Não é só tempo, é tempo de qualidade para conversar, para estar juntos, mesmo que seja difícil, né? Mesmo que você não consiga, assim, como eu falei anteriormente, né? Assistir um filme completo, né? Mas você consegue estar junto dele ali para pelo menos passar um tempo mesmo, né? Falar besteira, né? Faz algo dentro de casa mesmo. Ah, Bruno, não tenho como sair de casa, não tenho com quem deixar os meus filhos. Coloca os filhos para dormir mais cedo e aí faz um jantar. Mas o bebê fica acordando. Faz alguma coisa enquanto o bebê não estiver dormindo. Entendeu? Assim, eu sei que não é fácil, né? Mas você precisa organizar essa rotina. Né? Não dá para simplesmente viver como se não tivesse rotina, né? Como eu falava anteriormente, o primeiro mês ele é difícil, mas a partir do primeiro mês, você já consegue sim, a partir do primeiro mês, né, do pós-parto, você consegue sim já começar a ter uma rotina melhor. O seu bebê ele já vai começar a perceber como é que tá dentro de casa. Ele vai começar a perceber qual é o horário certo para ir acalmando, né? E aí tem várias teorias, né, sobre sono, que eu não quero entrar em detalhes, inclusive porque até a gente já fez a live do sono antes. Mas, por exemplo, né, o primeiro filho é muito normal você não querer nem fazer barulho quando a criança estiver dormindo durante o dia. Você não pode ligar um aspirador, você não pode ligar um liquidificador, você não pode falar perto da criança, não pode respirar dentro do quarto. E não é bem assim. Porque se você fizer isso, quando for de noite, a criança ela não vai saber a diferença de dia e noite, sabe? Então, você precisa também mostrar para o seu filho, né, que vai estar dormindo durante o dia, que tem um tipo de sono à noite e um tipo de sono de dia, né? E que à noite é o momento de se acalmar. Então, a partir do primeiro mês, a criança ela vai começar a perceber esse movimento dentro da casa, certo? Então, é preciso, a partir desse momento, começar a ter essa rotina, né? Então, como é que é aqui em casa, vamos supor, vou te dar o exemplo de como é que é a nossa rotina, né? O Gabriel vai fazer 4 meses já, certo? Então, de manhã,
a partir, como eu falava antes, a partir de 2 meses, 1 mês e meio, eu voltei até a minha rotina de poder ir pra missa de manhã, certo? Com minha família, né? Deixar o Davi e deixar a Maria na escola e ficar com a Esté, com o Gabriel e o Davi trabalhar normal. E aí, então, de manhã a gente acorda, ele acorda com a gente. Ele já percebe, porque as meninas chegam no quarto lá e começam a conversar com ele, dá bom dia, né? Ele já percebe, né? Toma o leitinho dele. E aí, quando é depois, ali no momento do café da manhã, ele ainda fica acordado. E depois que a gente vai pra missa, aí dentro do carro, quando a Esté deixa, né? Quando ela fica cantando com ele, aí ele já vai dormir, né? Porque o bebê é normal que ele tenha vários momentos de sono durante o dia, certo? Então mas ele já vai sabendo que ali existe uma movimentação de acordar, de ter sol, né? De ver que a vida começou, certo? E aí durante o dia ele tem as sonecas dele, né? O meu horário, por exemplo, depois do almoço, ele dorme um soninho geralmente, a Esté dorme um soninho geralmente, né? Como eu tô ainda de licença maternidade, o depois do almoço é um horário que eu descanso bastante, ou então que eu vou estudar alguma coisa, vou organizar alguma coisa em casa, mas eu tenho um tempo, né? Mas se eu não tivesse essa rotina, que horas é que eu ia fazer isso, entendeu? E aí à noite, né, já vai passando o dia, quando é à noite, ele já sabe também que é o momento de começar a se acalmar. Ele já percebe a movimentação, porque as meninas já vão se deitar, porque a casa vai estar mais silenciosa, certo? Então, é preciso que a criança vá percebendo aos poucos esse movimento, para que a sua vida possa voltar a ter uma normalidade, né? Possa começar a ter uma rotina novamente. Não precisa você esperar a criança chegar a 1 ano de idade para poder ter uma rotina, entendeu? Às vezes eu recebo mensagem, né? Teve já pessoas que me mandaram mensagem dizendo assim, meu filho já tem 8 meses, 9 meses, mas não consigo ter tempo com meu marido. Não tenho rede de apoio. Eu também não tenho rede de apoio, não tenho. A minha mãe não mora aqui, né? Eu tenho a irmã Davi mora aqui, mas ela não fica com os meus filhos pra eu ficar saindo com meu marido, entendeu? Então, tipo assim, você precisa ter uma reestruturação. Não vai esperar pelos outros. Você precisa começar a se organizar, né? Começa a ver o que precisa ser feito pro seu filho dormir melhor. E pra você ter tempo sim pro seu marido de noite, quando ele estiver dormindo. Né? Fazer coisas dentro de casa mesmo que você não tenha ninguém pra deixar a criança, certo? Então, não deixa pra que o filho tenha uma rotina só quando ele tiver 1 ano de idade. Né? Não vai dormir o dia todo quando a criança tiver aquela velha história. Durma quando a criança estiver dormindo. Você vai dormir o dia todo quando a criança estiver dormindo? Pra sempre. Não é bem assim, né? Depois do 1º mês, você já tá mais acalmado, né? Como eu falava antes, se você tiver caso de depressão pós-parto, baby blues, take care, né? Tipo assim, tenha calma nessa hora aí pra você não ficar achando que pode se sobrecarregar demais. Não precisa se focar tanto na rotina. Mas, se não tiver isso, vai tentando fazer a tua parte, né? Não vai dormindo o tempo todo, que a criança estiver dormindo logo depois de 1 mês, 2 meses, que o bebê já for grandinho, entendeu? Já for grandinho não é tão grande ainda, mas à medida que a criança for crescendo, você vai organizando a rotina para poder você voltar a ter rotina, né? Você precisa voltar a ter rotina. E a partir da tua rotina, também a criança vai se adaptar à rotina da casa, né? Ela vai se adaptando aos poucos à rotina da casa, né? E em relação à bagunça dentro de casa, Bruno, não aguento bagunça dentro de casa. Gente, eu vou dizer uma coisa. Meu temperamento, eu sou colérica, certo? Eu sou o tipo da pessoa que, se eu vejo uma coisa bagunçada, eu quero arrumar na mesma hora, entendeu? Eu não gosto de ver coisas fora do lugar o tempo todo, né? De organizar uma coisa, daqui a pouco tá tudo bagunçado de novo. Mas isso é a coisa mais comum do mundo. Porque a minha casa tem vida, minha casa tem gente, certo? Minha casa não pode ser uma casa coça, eu tenho 3 crianças pequenas, né? Não tem como. E eu não tenho empregada doméstica, não tem como. É só se eu fosse ficar louca, né? Então, uma coisa que eu aprendi é que pessoas vêm primeiro do que coisas, certo? Pessoas vêm primeiro do que coisas. Se eu for ficar pensando o tempo todo na arrumação das coisas e ficar doida com as pessoas que estão bagunçando a minha casa, eu vou surtar e ninguém vai me aguentar, entendeu? Então, a gente precisa começar a perceber isso, que nem sempre a bagunça que você vai ver dentro de casa vai ser algo que você vai conseguir ficar cuidando o tempo todo. Você precisa contornar também aquilo, né? E contornar o seu temperamento. É uma coisa que me ajuda muito aqui. Tava até conversando outro dia com uma amiga minha, né?
Ela falando assim, Bruno, como é que consegue organizar essa rotina com o bebê pequenininho assim? De organizar a casa, por exemplo, né? Durante o dia, eu não fico limpando a casa o tempo todo. Simples, porque eu sei que eu vou arrumar aqui, daqui a pouco vai estar tudo bagunçado. Então, no final do dia, quando eles já se acalmaram, se deitaram, né? Eu vou lá, organizo a sala, né? Faço a arrumação, que eu consiga viver durante o dia com eles de novo. Entendeu? Mas eu não vou ficar o tempo todo organizando as coisas dentro de casa se eu sei que daqui a pouco eles vão bagunçar, porque eu não tenho alguém que fique fazendo isso pra mim o tempo inteiro, né? E eu tenho 3 crianças pequenas. Então, assim, a gente precisa aprender que nem sempre dá pra fazer tudo do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa fazer da melhor forma possível. Eu também não vou passar o dia... meu bebê é pequeno, vou passar o dia dormindo quando ele quiser dormir. Não é bem assim. Essa hora ela precisa passar. Né? O comecinho, it's ok, você dá uma descansada. Mas depois que passa um tempo, vamos começar a voltar à rotina, né? Vestir-se dentro de casa, vou passar o dia de pijama o tempo todo, por favor, vamos voltar ao normal, né? Com o tempo. Você não precisa passar o dia inteiro de pijama pós-parto, depois que você já passou 1 mês, 2 meses que o seu bebê tá nascido, entendeu? Você não precisa disso. Isso não faz bem pra você, pra sua autoestima, né? Não faz bem pra você mesmo. E nem faz bem pra quem convive com você, né? Você tá em casa, seu marido acorda de manhã, você tá de pijama. Ele vai trabalhar, quando ele volta, você tá com o mesmo pijama o dia todo. No começo, né? O primeiro mês, como eu repito, primeiro mês, segundo mês... É normal você não conseguir ter tempo para fazer muita coisa, né? Se trocar, né? Enfim, você vai ter que ver, né? E se não conseguir, por favor, peça ajuda. Lembra de novo que eu falei. Não esqueça de pedir ajuda, né? Para poder tomar um banho durante o dia. Né? Não passa um dia todo assim, né? Porque não faz bem nem para você, certo? E aí, imagina que com 2 meses já o bebê, seu marido saiu de manhã, você tava de pijama. Ele chegou em casa, você tá do mesmo jeito, né? Bruna, mas é horrível, não dá tempo. Gente, vamos tentar se organizar, né? Eu sei que, como eu falei anteriormente, tem o teu tempo, respeita o teu tempo, né? Mas à medida que a criança for crescendo, você precisa voltando aos poucos ao normal, né? A ter uma vida mais normal que possível, né? Porque faz bem pra você, faz bem pra sua mente, faz bem pro seu corpo, né? Tá limpo, tá aseado, tá banhado, tá cheiroso, né? Faz bem para as pessoas que convivem com você também, certo? Tá bem, né? Tá bem consigo mesmo, né? Então, não deixa simplesmente que os dias vão te consumindo, né? Não deixa simplesmente que, por exemplo, a criança, no primeiro mês, ele quer mamar o tempo todo, mas à medida que o tempo vai passando, desculpa, gente, derrubei uma coisa aqui. À medida que o tempo vai passando, a criança não vai querer mamar o tempo todo. Entendeu? Ela vai espaçar mais. E aí você vai conseguir também fazer outras coisas na sua vida, né? Não vai ser só o tempo todo acordando de 1 em 1 hora. Não vai ser só o tempo todo comendo a cada 2, 3 horas, né? 2 horas até, porque o Gabriel, ele era assim, a cada 2 horas ele queria comer, né? Então, assim, com o tempo as coisas vão se organizando, certo? Então, o que eu queria mais falar pra vocês hoje era isso, não ficar doido, né, no primeiro mês. Faz parte, é normal que você tenha uma rotina mais puxada, né? Não deixa de pedir ajuda. Não espere que as pessoas achem que... não espere que as pessoas saibam que você tá precisando de algo, né? Simplesmente peça ajuda, né? Não fica assim, pensando assim, meu Deus do céu, meu esposo não percebeu que eu não consegui, que eu precisei dele, ele não me ajudou. Não, peça ajuda. E você, esposo, também, né? Não deixe de ajudar. Como eu falava antes, de novo repito, às vezes a esposa pode ter a ajuda da mãe, do pai, da avó, da tia, da irmã, mas às vezes ela quer só a ajuda do esposo. Ela quer só a presença, porque esse momento é de vocês. Esse momento não é só dela, esse momento é dos dois, né? Então, esteja perto, esteja junto, né? Não deixe que outras pessoas, desde esse começo de vida, né, façam a tua parte. Você precisa fazer a sua parte também nessa relação familiar, né, nova que tá surgindo, né? Nesse ciclo familiar novo que tá surgindo, né? Então é isso, pessoal.
Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Já respondi as perguntas, né, que foram feitas lá. Se alguém tiver alguma pergunta ainda aqui, pode mandar, né, se eu encerrar a live. Mas, mais uma vez, quero agradecer a vocês, né, pela presença de vocês comigo essa noite, né, e qualquer coisa que precisarem de ajuda com a rotina, compartilha essa live, não deixe de compartilhar essa live com uma pessoa, né, que acabou de ter bebê ou que vai ter bebê já já, né. Parabéns pros papais que estão aqui, né, Júlio César, parabéns pelo bebezinho, pela bebezinha, né, compartilhar essa live com quem você precisar, falar de como precisa ser esse tempo novo de pós-parto, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite. Tchau, tchau.